Shalom, meus amigos. Agora pela manhã me encontro no cemitério militar do Monte Herzl. E devo dizer que ao longo dos últimos anos eu estive aqui mais vezes do que gostaria, ou mesmo deveria ter estado. Mas a razão que me trouxe hoje aqui foi um convite do Rabino Ariel Rothenberg. Todos vocês que acompanham a nossa plataforma devem se lembrar que no dia 7 de outubro do ano passado, de 2023, nós fomos vítimas de um maior ato de terrorismo e assassinato genocida contra o nosso povo. Infelizmente, o Rabino Ariel Rothenberg tinha um dos seus filhos, um soldado, Noah Elimelech Rothenberg, na nossa fronteira sul. Ele foi assassinado nessa ocasião. E hoje, nós, numa rápida cerimônia, lembramos do aniversário de um ano de seu enterro aqui no cemitério militar, e eu vim para me solidarizar mais uma vez com o Rabino, para rezar pela elevação da alma do soldado Noah Nishmat, e dizer a vocês que ele entregou a sua vida como muitos soldados de Israel em Kiddush Hashem. Ele morreu por ser judeu, ele morreu para defender o Estado de Israel e defender a vida do nosso povo. Nós nunca podemos nos esquecer de Noah e de tantos soldados que ao longo desse ano, e mesmo agora, este final de semana, nesse Shabat, perderam suas vidas sempre com o mesmo objetivo: proteger a todo custo a segurança do nosso povo. E eu quero, antes de seguir adiante nessa mensagem, deixar registrado o meu agradecimento àquelas pessoas que ao longo desse ano nos ajudaram financeiramente para que eu pudesse, em 2 ocasiões, também ajudar financeiramente o Rabino Rothenberg. Mas se qualquer pessoa me pergunta qual é o segredo do povo judeu, meu olhar nunca está direcionado à ideia de prosperidade ou de abundância tão comum ser falado nas redes sociais. Quando eu penso no segredo do povo judeu, eu penso na nossa capacidade de sobreviver diante de todas as adversidades. E o segredo, todos vocês bem sabem, é a resiliência. O nosso povo aceita com amor os decretos que descem dos céus. Ou seja, nós reconhecemos que o governo de Akadosh Baruch Hu é um governo de amor e de justiça. Por mais que às vezes esses decretos sejam muito duros, nós jamais perdemos a nossa fé em Hashem. E esse momento, hoje é o dia 23 de Tishrei, no calendário judaico, nesse momento tão especial do calendário judaico, nós reiniciamos a leitura do Humash, dos 5 livros do Pentateuco mosaico. Vejam, quando eu termino de ler um livro, dificilmente me interessa, ou mesmo eu tenho vontade de imediatamente em seguida voltar a fazer a leitura dessa mesma obra, mesmo quando ela é um clássico, mesmo quando as suas ideias e os seus personagens são de uma enorme riqueza. Eu acredito que esse é o sentimento da maioria de todos vocês. É óbvio que muitas vezes os temas de que esse livro trata são de tal forma intrigantes que exigem de nós, ao longo dos anos, sempre uma nova apreciação. Por quê? Porque nós nos tornamos pessoas diferentes. Mas isso só ocorre mesmo quando a obra tem essa natureza, ser literalmente um clássico da literatura. E essa semana, nós voltamos ao princípio, Bereshit, e começamos a Torá mais uma vez. A Torá não é um livro de histórias, ela é diferente, na verdade não é um livro, apenas a Torá escrita são 5 livros. A Torá é um livro completamente diferente de todos os outros, e dessa forma, nós, judeus, esperamos ansiosamente pela oportunidade de recomeçar a sua leitura, porque nós sabemos que a cada ano nós vamos viver novas experiências, novos aprendizados, porque nós também, supostamente, crescemos em compreensão dos segredos que a Kadosh Baruch Hu
deixou guardados dentro da Torá. Nós também somos pessoas diferentes e temos a oportunidade nesse recomeço contínuo sempre aprender mais. E esse aprendizado que nos eleva espiritualmente, desde que essas lições se convertam também em ações. Eu sempre chamo a atenção para esse fato. O judaísmo é uma fé em ação. E eu sempre me animo, né? Mesmo estando aqui no cemitério, mesmo tendo passado por esse momento solene, eu sempre me animo com o reinício da leitura e ao mesmo tempo sinto que é tudo muito rápido, né? Porque o primeiro livro da Torá, indiscutivelmente, é o mais belo de todos e é o que nos oferece também maior sabedoria. Isso é a minha opinião, eu não estou expressando aqui a posição dos sábios da Torá, e é tudo muito rápido e nós temos oportunidade de reviver cada uma dessas lições com muita brevidade, de modo que se eu viver mais 100 anos, eu vou recomeçar esse ciclo sempre com essa mesma expectativa, né? De poder me aprofundar nos comentários da Torá. Esses sim, os comentaristas da Torá, os Mefarshim, esses sim são clássicos, como Rashi, Onkelos, Ramban e tantos outros gigantes espirituais do povo judeu, que apreciando as menores e mais sutis nuances do texto da Torá, nos revelam, né, a profundidade das lições que ali estão contidas. E a nossa tradição, né, é sempre recomeçar a leitura da Torá quase que concomitantemente com o início do novo ano no calendário judaico. Mas a verdade é que nós já avançamos quase o mês inteiro do primeiro mês do calendário judaico. Como eu disse há pouco, nós já estamos no dia 23 de Tishrei. Mas a verdade, e eu também demorei algum tempo para compreender isso, é que só depois de nós atravessarmos essa temporada de feriados, né, dessas celebrações que Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, Shemini Atzeret, Simchat Torah, só depois de nós atravessarmos essa temporada de feriados estendidos, é que nós podemos realmente sentir que o ano novo começa. Depois de momentos solenes, depois de momentos de introspecção, depois de momentos em que derramamos a nossa alma ao Criador, depois de momentos em que nos alegramos e que podemos dizer: estamos em 5.785 e faltam apenas 215 anos para concluirmos o 6º milênio, e aqueles que nos acompanham há muitos anos sabem do significado dessa data, né? Poucos anos nos separam do prazo limite para a revelação do Mashiach. E este novo período, que se inicia com a leitura do primeiro livro da Torá, ele é refletido muito bem nas palavras de abertura da Torá. E quais são essas palavras? Está ventando muito, se eu não segurar o meu chapéu, ele sai voando. Estão registradas as primeiras palavras da Torá, são palavras que ecoam no tempo, todos nós reconhecemos elas. E o que está dito na Torá, nas suas palavras de abertura? No princípio, Deus criou o céu e a terra, jamais nos esqueçamos que Hashem criou todas as coisas por meio da sua fala, ou seja, da palavra, mas nós não. Nós fomos criados por um sopro de Hashem. Ele colocou dentro de cada um de nós mais do que simplesmente as suas ideias, mais do que simplesmente a sua vontade. Ele nos fez a sua semelhança, porque ele soprou no corpo de barro, né, vida. Nós somos uma criação muito diferente, portanto a mais perfeita de todas, de toda a criação. E é preciso lembrar disso, e é preciso também lembrar que isso foi feito por amor. Hashem nos deu uma alma, e eu me refiro à humanidade, né, diferente das almas e dos princípios de vida, das centelhas divinas
de qualquer outra forma de vida no planeta. Deus criou o mundo que viria para nós e então ele criou o mundo físico. Os anjos, por exemplo, foram criados no terceiro dia da criação. E os céus, conforme nós que estudamos a Torá sabemos muito bem, os céus são mencionados apenas uma única vez. E o resto da Torá toda conta a história da terra, a história dos homens que viveram aqui no mundo físico, o mundo da vida prática, o Olam Hazé. A Torá toda, ou quase toda, se dedica a falar sobre as experiências, né, dos homens que passaram desde Adão Rishon, né, ao longo das inúmeras gerações pela vida na Terra. E é evidente que essa constatação já nos leva a uma compreensão, né, básica. A criação dos céus foi apenas uma preparação. Os mundos espirituais e também o mundo físico foram criados para a vida dos seres humanos. Ou seja, nossa missão é viver aqui, com os pés plantados no mundo da vida prática. Nós temos a responsabilidade de cumprir o nosso propósito existencial, mas para todos os seres humanos, indistintamente, existe a responsabilidade de ter uma vida produtiva, de ter uma vida significativa. E esse é o segredo para o mundo vindouro, esse é o segredo para a eternidade, esse é o segredo para o próximo mundo. O mundo físico é uma escola e ele também é um campo de batalha, no qual inúmeros desafios são lançados, Nisayon são lançados nas nossas existências. E é nessa luta, aqui, no mundo físico, que nós vamos ganhar um lugar na eternidade. Com Bereshit, começamos novamente. E o meu desejo para mim, para todos vocês, é que as nossas experiências passadas e também esse impulso, essa inspiração que nós recebemos, que acabamos de receber desse ciclo de grandes festas que nós encerramos, sejam capazes, né, de nos elevar e também de nos levar a um crescimento espiritual significativo. Não apenas para todo o ano, 5.785, mas para todo o restante da nossa existência. Portanto, meus amigos, entendamos de uma vez por todas que tudo que tem lugar nas nossas vidas é parte de um planejamento celestial. Não vamos renunciar à nossa fé pelos problemas, as dificuldades, as tribulações que nós atravessamos. Vamos aproveitar essa oportunidade incrível e maravilhosa que o Criador nos dá nesse campo de batalha. É evidente que cada um de nós tem um enredo, a sua vida tem um enredo diferente do outro, porque nenhuma alma é igual a outra, nenhum de nós veio a esse mundo para cumprir o mesmo propósito. Nós temos vidas distintas, mas vamos abraçar com amor tudo aquilo que os céus nos enviam, porque a recompensa que nos é oferecida, ao contrário do que muitos possam pensar, não será entregue apenas no mundo vindouro. Hashem nos pede para amar, para formarmos famílias, para nos dedicarmos a essas famílias. Pode haver prazer maior em servir um rei que nos pede para amar nossa esposa, nossos filhos, nos comprometermos com o crescimento deles, nos comprometemos em servir a humanidade para construir um mundo, né, melhor do que esse que nós temos agora? Eu acho que não. O Rei do Universo nos pede com enorme amor, né, que desempenhamos uma missão de beleza única. Nós, seres humanos, somos uma espécie única, uma espécie muito especial, criada por Hashem. A nossa missão é especial e nós devemos fazer valer esse tempo que nós vamos passar aqui, meus amigos. Shabbat Shalom.